O apóstolo Paulo desejava conhecer a Cristo. Para você conhecer alguém, você precisa ter intimidade com essa pessoa, você precisa conviver com essa pessoa, você precisa ter proximidade. O texto que vamos ler hoje, vamos considerar hoje, está em Filipenses 3, dos versos 10 a 16. E ele começa da seguinte maneira: para o conhecer, quer dizer, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Como é que nós podemos conhecer a Cristo? Como é que o apóstolo Paulo conhecia a Cristo? Como podemos hoje conhecer a Cristo? Através da tua palavra, através da Bíblia Sagrada. Nós não temos o privilégio de conviver fisicamente com o Senhor Jesus, mas nós temos o privilégio de ter o Senhor Jesus retratado de diversas maneiras na Bíblia Sagrada, nos evangelhos. Podemos conhecer Jesus, podemos conhecer as obras de Jesus, ter uma intimidade com Jesus. Por meio da sua palavra escrita, lendo-a e vivendo, embora não possamos conhecê-lo face a face, como os discípulos que o viam pessoalmente e falharam em compreender suas palavras. Nós podemos conhecer o Senhor Jesus através da Bíblia Sagrada. Isso reforça a nossa necessidade do Espírito Santo para nos guiar. Quanto mais o conhecemos, mais nos aproximamos dele, porque experimentamos o poder da sua ressurreição, conforme Filipenses 3:10, que nos leva para uma novidade de vida. Ler, meditar, estudar, conhecer com o Senhor Jesus e imitá-lo. Podemos conhecer a Cristo também, como diz o apóstolo Paulo, participando dos seus sofrimentos, tomando parte nos seus sofrimentos. Ele diz assim: o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, tomando parte nos seus sofrimentos. Outra maneira de nos aproximarmos de Jesus é tomando parte nos seus sofrimentos. Cada provação enfrentada e cada experiência dolorosa nos ajudam a entender melhor o que Jesus passou por nós e a conhecer sua vontade de forma mais clara. Como somos perseguidos por causa do Senhor Jesus, por causa da nossa convicção espiritual, nós podemos entender, podemos conhecer melhor ao Senhor Jesus. Mas veja ainda o apóstolo Paulo continuando. Não que já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição. Ele sabia que ele não estava completo, ele não estava perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que fui também conquistado por Cristo Jesus. Jesus Cristo chamou a Paulo e agora ele prosseguia para conhecer o Senhor Jesus. Veja ainda o verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Conhecemos a Jesus avançando para o alvo. Uma terceira forma de nos aproximarmos de Jesus é avançando para o alvo. O que é esse alvo? O termo traduzido aqui, que aparece apenas uma vez no Novo Testamento, refere-se à linha de chegada de uma corrida e ao prêmio dado ao vencedor. Paulo chama de o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O prêmio de uma corrida, a linha de chegada. Assim como Cristo, que por meio da sua morte e ressurreição subiu aos céus, Deus nos convida a receber a mesma recompensa celestial, a vida eterna. Prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas ainda, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também disso Deus os esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aí está de novo, irmãos, o processo de santificação. O processo de santificação, nós, os seres humanos, estamos em estágios diferentes. Alguns estão com maior conhecimento, alguns com menor conhecimento, mas o apóstolo Paulo fala assim: nós também, o Senhor Deus vai nos esclarecer. Aquilo que ainda não sabemos, o Senhor Deus, através do Espírito Santo, vai nos esclarecer. Todavia, nós devemos andar de acordo com o que já buscamos, com o que já conhecemos. Esse é o processo de santificação.
É claro que ainda não alcançamos o objetivo. Não seremos plenamente transformados até que o nosso corpo humilhado seja renovado, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso, ao corpo glorioso do Senhor Jesus. Entretanto, ao conhecê-lo e buscar sua presença diariamente, avançamos em direção ao alvo de ser semelhante a Jesus em todos os aspectos possíveis agora. Essa era uma coisa que Paulo se concentrava. Assim como em uma corrida, não nos prendemos ao passado nem nos preocupamos com o que ficou para trás. Nosso foco está exclusivamente no que está à frente, o prêmio celestial que nos aguarda, a linha de chegada dessa corrida espiritual. A imagem fica clara: um corredor totalmente dedicado ao objetivo, esforçando-se ao máximo e inclinando-se para alcançar a linha de chegada. Esse é o plano de Deus, irmãos, é o plano de Deus que conheçamos a Cristo. E ao conhecê-lo, nós vamos chegar cada vez mais próximo de Cristo e cada vez mais próximo também uns dos outros. Veja o que a nossa lição coloca para a meditação. Por que é importante não ficar preso ao passado, especialmente nos seus pecados, mas em vez disso, focar nas promessas que você já recebeu de Cristo? Muitas vezes, irmãos, ficamos presos ao passado, presos a coisas que fizemos e que pedimos perdão. O Senhor perdoou, mas nós ainda não perdoamos. Não podemos ficar presos às coisas do passado. Veja o apóstolo Paulo, que eu vou ler ainda novamente 2 versos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ainda no verso 15 e 16, também isso Deus os esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos andar de acordo com o que já conhecemos. Andar de acordo com as promessas que já conhecemos. De acordo com o conhecimento que temos de Jesus. Conhecemos pouco de Jesus, vamos orar, vamos estudar a Bíblia. Vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe para que nós possamos conhecê-lo cada dia mais. Não podemos ficar presos ao passado, mas devemos avançar para a soberana vocação em Cristo Jesus. Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos sentir o progresso da nossa caminhada espiritual, o progresso da nossa corrida espiritual, que é conhecer mais o Senhor Jesus e, em o conhecendo, depositar nele a nossa certeza, a nossa esperança da vida eterna.